Neste trimestre, temos estudado o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio é um conjunto de discursos de Moisés, de orientações de Moisés ao povo quando eles estavam na fronteira da Terra Prometida. Quando, depois dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, eles se encontravam finalmente às portas da Terra Prometida. Para isso, Moisés deu a eles várias orientações, leis, estatutos, normas, diretrizes para viver, diretrizes comportamentais. Para quê? Para o sucesso do povo. Nesse conjunto estão todas as leis de Deus. As leis que os cristãos também devem obedecê-las. Todos nós cristãos, todos nós que fazemos parte do povo de Deus, devemos observar essas leis, guardá-las, cumpri-las, obedecê-las, não transgredir. Entretanto, irmãos, veja lá o que a Bíblia diz. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Está aí a definição de pecado. O que é pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. É ir contrário à lei de Deus, é desobedecer à lei de Deus. Isso é pecado. Mas tem uma coisa terrível, irmãos. Todos nós transgredimos a lei. Não há ninguém que não transgrida a lei de Deus. Veja o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Essa, irmãos, é uma afirmação terrível para a raça humana. Não há quem faça o bem, não há um só. Todos se extraviaram juntamente e se fizeram, então, inúteis. Ainda no mesmo capítulo, no verso 23, o apóstolo Paulo continua com a sua afirmativa: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ora, todos transgridem a lei de Deus, todos pecam. Isso vale para o passado, vale para o povo hebreu, isso vale para o povo da igreja cristã primitiva, que era para quem Paulo estava escrevendo. Mas isso vale para nós hoje, irmãos, porque se não fosse para valer para nós, o Espírito Santo não teria conservado esse texto de Paulo e colocado no cânon bíblico para que nós pudéssemos tê-lo até hoje. Essa é uma derrota da raça humana, uma derrota total, afastamento, perdição. E quando nós nos afastamos de Deus, irmãos, que é o autor da vida, nós ficamos sujeitos à morte. Não a morte desta terra, a morte que todos vamos passar, mas ficamos sujeitos à morte eterna. Veja lá ainda Romanos, no mesmo capítulo, capítulo 3, verso 20. Por isso ninguém será justificado diante dele, diante de Deus, pelas obras da lei. Antes, pela lei, vem o conhecimento do pecado. Bem, mas então de que adiantava todas aquelas leis, todo aquele conjunto de leis? De que adianta todo esse conjunto de leis? A lei moral de Deus, as outras leis de saúde, as leis para os relacionamentos. De que adianta toda essa lei se a lei não nos salva? Para que é que serve essa lei? A Bíblia afirma, irmãos, que a lei não pode nos salvar. Mas se a lei não pode nos salvar, irmãos, o Senhor quer nos salvar, eu tenho dito e repetido, o negócio de Deus é a nossa salvação, o Senhor quer salvar a cada um de nós. Se a lei não nos salva e esse conjunto todo de leis não podem nos salvar, como é que nós vamos ser salvos? O que é que o Senhor Deus providenciou para que pudéssemos ser salvos? Efésios 2, 8. Pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês mesmos, é uma dádiva de Deus. Veja, irmãos, que maravilha. Nas nossas forças nós não podemos nos salvar. No cumprimento das leis nós não podemos nos salvar. Nós vivemos transgredindo a lei. E a transgressão da lei é o pecado. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado faz com que estejamos irremediavelmente perdidos. Mas o Senhor proveu um meio eficaz, um meio que realmente funciona para a nossa salvação. Esse meio, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo.
Nós somos salvos depositando a nossa fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. O título da nossa lição, irmãos, é Lei e Graça. Como que a lei, toda essa lei que foi dada, toda essa lei que está na Bíblia Sagrada, e a graça, como é que elas se associam? Como é que elas se associam para prover a salvação? Qual é a função da lei? Qual é a função da graça? A graça, irmãos, é um dom imerecido, é um favor, é um presente. O Senhor nos dá a sua graça. O Senhor nos dá a sua aceitação através e por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E veja o verso para memorizar a nossa lição, Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha, irmãos, veja, se o meio de salvação fosse observar a lei, se fosse possível observar a lei, nós que somos pecadores, não precisaria do Senhor Jesus Cristo, não precisaria de graça. E o apóstolo Paulo está afirmando aqui aos Gálatas, eu não anulo a graça. De maneira nenhuma, eu não anulo a graça de Deus. Ora, porque se para se salvar fosse somente necessário observar a lei, não seria necessária a morte vicária, a morte do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Quais são, então, irmãos, os efeitos da graça? Qual é a função da lei? Nós vamos estudar isso nessa semana. Qual era a função da lei? Qual o objetivo da lei? Qual o objetivo da graça? Como é que elas se aplicam à vida do povo de Israel? Como elas se aplicavam à vida do povo de Israel? E como elas devem se aplicar à vida do povo de Deus hoje? Qual deve ser a nossa relação com a lei? Devemos ainda obedecê-la? Qual é a nossa relação com a graça? Devemos aceitar a graça do Senhor Jesus Cristo? Ao aceitarmos a graça do Senhor Jesus Cristo, não precisamos mais guardar a lei? Vamos estudar isso nessa semana, irmãos. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ter um estudo bem proveitoso para termos bem caracterizado esses conceitos, graça e lei. A intercomunicabilidade entre os conceitos, graça e lei, e como eles são necessários. Não somente necessários, eles são necessários e são suficientes para a nossa salvação.